Opa! Estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 240. Ih, até me perdi agora, 264. E esse podcast está sendo gravado, mas vai ser postado, vocês vão estar assistindo ele. Provavelmente hoje ainda à noite eu devo soltar ele. Mas para quem não sabe, a gente está gravando o podcast no mês de março na Gaia, na cafeteria. Então você pode vir cá assistir o nosso podcast toda segunda e quarta-feira. Então você pode sentar aqui perto, ao lado e participar também. E você também tem que vir visitar a Gaia, é um lugar excelente para você fazer uma leitura, bater um papo, tomar um cafezinho com os amigos, comer um pão de queijo e comer um misto também, tá bom? A gente vai começar nosso bate-papo e desde já eu já vou agradecendo a Eloá. Desculpa todas as nossas tramix aí, a internet deixou a gente na mão, mas vai dar para rolar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Eloá. E se apresenta para mim, pra gente aí que vai estar, pra galera que vai estar escutando. Fala um pouquinho de você, nascida onde, família. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? Desde já sou muito grata pela oportunidade. Eu me chamo Eloá de Castro, eu sou nutricionista, mais especificamente materno-infantil, porque a minha área de atuação Sim. é fazendo a nutrição toda da gestante, como também das crianças. Eu atualmente eu atuo com crianças na fase da introdução alimentar e também na seletividade alimentar, que é aquelas crianças que têm uma dificuldade para aceitar frutas, verduras e legumes, e também no autismo, né? Que é trabalhando com a terapia alimentar e a parte clínica também. Sim. Eloá, você é daqui mesmo, de Itaperuna? Nascida onde? Da onde? Eu nasci em Porciúncula. Porciúncula? Isso. Aí fiquei lá por Família um toda tempo. de lá? Família da minha mãe, sim. A família do meu pai é do Rio, né? Nós somos carioca? Sim, nós somos cariocas também. Da Fala Baixada. puxado e tudo? Isso. A minha mãe não ganhou neném lá, mas ela morava lá. Aí ela sim. veio pra cá com medo do hospital de lá, né? Sim. Mais segurança também, porque a minha avó era daqui. Minha avó hoje já Medo do faleceu. hospital de lá, essa frase. Verdade. Aí a gente veio pra cá e comecei a fazer faculdade. Aonde você fez a faculdade? Em 2013, na antiga Faculdade Redentor. Hoje já é centro universitário, mas na época ela era Faculdade Redentor. E eu mudei para cá, para Natividade, depois que eu casei. Me formei em 2016. Em 2016, na minha formatura, eu fui Você começou pedida em 2013? 2013. Formou em 2016? É 3 anos a nutrição? Não. Não, são 4 anos. Eu entrei na faculdade em 2013. Formei em 2012. 2012? Formei na escola, ensino médio, sim, 2012. Fui para a faculdade em 2013 e formei em 2016. São 3 anos. Não, então eu entrei na faculdade em 2012. Eu sei que eu formei em 2016 porque eu casei em 2017. Porque talvez era 3 anos antigamente, né? Mas Não, eu fiz confusão. Eu me formei então em 2011, entrei em 2012, me formei em 2016 e me casei em 2017. Aí Sim. foi quando eu mudei para Natividade. Agora, por que escolher a nutrição? Então, também não sabia até me apaixonar lá dentro da faculdade. Você foi um chute? Foi um chute. Tipo assim, eu quero, ou eu vou fazer isso e aquilo, e aí você escolheu essa e foi. Você apaixonou? Exatamente. Eu precisava. Tinha outras opções na mente? Tinha na minha outra. Eu sempre quis medicina. Só que eu nunca consegui me dedicar muito para medicina. Sim. Família, eu sempre ajudei muito a minha mãe. Sempre ajudei muito a minha mãe. Não tô falando nem financeiramente, tô falando questão mais... Estudo. Sim, aham. Minha mãe, eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Então, eu assumi uma responsabilidade muito cedo de cuidar da casa, comida para minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, cozinheira? Eu acho que sim. Eu gosto de cozinhar. Gosto. Sim. Não gosto de fazer todo dia, não, mas eu gosto de cozinhar. Então, eu queria fazer faculdade, eu queria formar
na escola e já ingressar numa faculdade, não queria ficar parada. Então, comecei a prestar vestibular, eu na época fazia CEDERJ também, que era um preparatório, né, para fazer Enem, e fiz o vestibular, né, para nutrição e para enfermagem. Para enfermagem, eu já imaginava o que eu iria ter que encarar na profissão. Sim. Agora, nutrição, eu não sabia nem o que era carboidrato. Não sabia. Eu me perguntava todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? E no primeiro semestre da faculdade, a gente tinha assim, muito pouca base de nutrição mesmo. Então, eu custei a me encontrar. Assim, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Mas eu também tinha um outro problema. Eu não queria desistir, porque eu era financiamento. Então, para desistir, para pagar uma coisa que eu não vou trabalhar, não vou fazer isso não, eu vou formar. Então, eu continuei estudando. Aí, eu comecei a enxergar a nutrição lá no terceiro semestre, com o olhar de preciso trabalhar embarcada. Então, eu já comecei eu estava na faculdade para me formar e ser uma nutricionista offshore. Então, eu abominei todas as possibilidades de nutricionista de hospital, de consultório. Tudo isso eu não queria. Eu queria ser a nutricionista offshore. Sim. E como é que foi esse período de nutricionista offshore? Então, eu me formei. Assim que eu me formei, já fiz os cursos, né? Salvatagem e Hilt. E comecei a distribuir currículo. Eu lembro que eu fui para Macaé, pessoalmente. Estava embarcando muito essa época, galera? É essa época, galera? Tinha uma época que a galera todo mundo queria embarcar. Para nutricionista, eu tive muita dificuldade, assim como qualquer outra recém-formada. Não tinha experiência com trabalho nenhum, não tinha basicamente nenhuma pós-graduação, nada disso. Então, eu fui para Macaé entregar currículo de porta em porta mesmo, apesar deles muitas já falarem, né? Aqui por aqui é só por e-mail. E eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, eu preciso de alguém lá dentro do setor, assim, que fique nutrição, né? Para me conseguir entrar, senão eu não vou conseguir tão cedo. Foi então que eu estudei com uma pessoa e a irmã dela era nutricionista offshore. Aí eu mandei mensagem para essa menina que estudou comigo e eu falei, olha, conversa com a sua irmã, porque você estudou comigo, você sabe que eu sempre fui muito dedicada. Te ajudou bem. E eu quero entrar. E ela foi, mandou mensagem, a irmã dela foi e me chamou para uma entrevista, conseguiu. Sim. Aí meu currículo foi para lá, passei na entrevista, mas não me chamaram. Isso já estava fazendo 1 ano que eu tinha formado. E casei, né? Casei dia 16 de dezembro de 2017. Mulher nunca esquece a data, né? Não. O homem lembra? Ele lembra mais do que eu. É mesmo? Mais do que eu. Tudo pra data tá aí uma das exceções, hein? Até a data do aniversário dos meus pais, quem lembra ele. Porque eu sou muito ruim de data. Verdade. E quando eu casei, me casei em 2017, não queria engravidar porque eu estava querendo trabalhar embarcada. Sim. Então, eu comecei a descartar a possibilidade de embarcar porque eu não tinha tanto aquilo que eles precisavam, né? E eu fiz um contato com a pessoa também lá no curso de salvatagem, de Hilt, para tentar me colocar lá dentro, mas nada. Fiz muita amizade, mas nada. Então, eu comecei a procurar outras coisas, né? Eu falei assim, gente, preciso. Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de empreender. Então, fui para uma outra área da nutrição, que é a consultoria em nutrição, né? Então, comecei a prestar consultoria para supermercado, restaurantes, padarias, fazendo manual de boas práticas, né? Treinamento de funcionários, rotulagem, fiz muita rotulagem. E sempre gostei dessa área. E esqueci o mundo offshore. Você esqueceu o offshore? Esqueci. Mas por que essa questão de o offshore? Por que essa paixão no início? Porque eu coloquei na minha cabeça que era o único meio para nutricionista ganhar dinheiro. Sim. É porque, tipo assim, a questão de embarcada é que todo mundo sempre que eu vejo, assim, a galera tá pensando no dinheiro, ó.
Exatamente. Ah, lá eu vou ganhar mais. O que o pintor recebe, o que ganha lá melhor. O que o cara limpa aqui, lá limpando ele ganha melhor. Entendeu? E a nutrição, ela era bem reconhecida, assim. Sim. Na minha época de estágio, eu já tinha... a minha preceptora de estágio, ela já tinha trabalhado nesse mundo offshore, né? E ela me falou assim, na época ela ganhava, eu acho que era 3 ou 4 mil reais, mas na época, o que é 5 anos atrás, para mim já era um dinheiro perto do que o mercado oferecia pra gente aqui, né? E eu não queria voltar pro Rio, porque eu já morria de medo do Rio. Então eu falei assim, olha, pra lá eu não vou, né? Vou falar pra você. Se eu for pro Rio, tem que ser forçadamente. Né? Tem que ser algo de Deus mesmo, porque eu não tenho vontade nenhuma de morar naquela cidade. Pois é. Que lugarzinho feio, E gente. a minha família inteira é de lá, né? Por parte do pai. Desculpa aí quem mora no Rio, mas... Por parte do pai. É todo mundo de lá. Belford Roxo, Santa Maria, Vila dos Teles, São João de Meriti. Todo mundo de lá. Mas eu gosto de ir pra lá pra passeio, mas não pra morar. Então, eu comecei a olhar para cá, eu falei assim, por que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu comecei a ir para as áreas que dariam dinheiro em nutrição aqui. Sim. Comecei com consultoria, gostei, comecei a ganhar dinheiro com consultoria. Então, permaneci e comecei a atender também a área de emagrecimento. Só que eu odiava. Eu odiava. Eu trabalhava em academia, trabalhava até na Aqua aqui. Na antiga Aqua, né? Aqua Esportes. E também trabalhava em consultório. Por que você não curtia muito? Eu não me via como nutricionista em estética, em hipertrofia. Eu comecei a pegar um público aqui muito de whey protein, ovo, frango e batata doce. E pelo que eu tinha aprendido, para você ganhar massa muscular, você não precisava necessariamente de todos esses ingredientes no seu plano alimentar todos os dias. Sim. Então, quando eu debatia isso com as pessoas, com os pacientes, eles ficavam, mas eu quero, entendeu? Mas eu vejo que isso é um vício meio cultural. Sim. O ovo, a batata doce. É cultura. Frango, uma parada muito cultural. Todo mundo faz, aí você vai acompanhando isso. Exatamente. E, por outro lado, eu peguei muito emagrecimento da desculpa, sabe? Não emagreci porque aconteceu isso. E eu comecei a olhar para mim. Eu falei assim, cara, eu acho que para me atuar nessa área, eu precisaria fazer um curso de comportamento. Sim. E lembrando que cada ser humano é diferente. A alimentação para cada um não é a mesma, não. Não, eu sempre gostei de fazer tudo individualizado. Eu sempre estudei muito para fazer o que eu faço. Mas eu me bloqueava. Não era nem ninguém, era eu me bloqueava. Eu não me via capaz de ajudar uma outra pessoa. Eu tive excelentes resultados, mas não encaixava para mim. Agora, você... Hoje eu vejo que o nutricionista ele é bem mais procurado. Antigamente ele parecia mais um vilão. Exatamente. Não posso, se eu for no nutricionista, eu vou ter que parar de comer tudo, eu vou ter que parar com isso aqui, vai acabar comigo, ela vai cortar tudo. Aí ninguém queria procurar um nutricionista. Mas hoje em dia já vejo a galera procurando mais, que perdeu um pouco desse mito, que também não é corta tudo. Não, comigo não. Eu gosto de trabalhar com você pode tudo, desde que seja em equilíbrio. Até com as crianças no consultório eu faço isso. E quando eu estava na Aqua, eu descobri há um tempo depois que eu estava grávida. Só que antes de eu descobrir, tem uma coisa muito interessante aí nesse meio tempo. Sim. Eu estava na igreja, preparando uma peça de teatro, e eu recebo uma ligação da minha mãe, umas 9 horas da noite, para você ter uma ideia. Me ligando desesperada. No bairro que eu moro em Natividade, é horrível o sinal. E ela, por muito custo, com muito... Popular Nova. Popular Nova indo para Varriçai. Aí desce ali a direita. Desce ali, isso, perto do CIEP. Vai chegando em Urânia. Isso aí. E com muito custo ela conseguiu falar comigo. Pelo amor de Deus, atende esse celular. O que foi? Estão te ligando
da empresa que você entregou o currículo há 2 anos atrás para embarcar, querendo fichar você já. Já não teria entrevista nem nada, já seria para assinar a carteira, porque eles estavam precisando de nutricionista. 9 horas da noite, meu marido estranhou. Falei assim, meu marido trabalhava, né, no RH de uma faculdade. Então, 9 horas da noite, ele falou assim, olha, eles estão precisando muito para ligar 9 horas da noite e para ligar por todos os meios de telefone, canais de comunicação que você deixou à disposição e ainda querendo falar com você, eles estão precisando muito de você. Sim. Então, no outro dia, já fui para Macaé fazer todos os exames admissionais. Eu fiz o exame, só faltou mesmo assinar a carteira. E eles já me falaram todo o salário, eu tenho papel guardado até hoje, do primeiro salário que eu ia receber ali como nutricionista. Você nem chegou a trabalhar? Nem cheguei a trabalhar. Por quê? Eu voltei para casa, eu já fui para Macaé passando muito mal, mas eu estava achando que era da viagem. Sim. Né? Indo para lá e para cá, tudo bom. Fui para casa, o mal não passava do jeito nenhum, uma fome horrorosa, passando muito mal. E aconteceu uma tragédia que o Aislan, meu marido, perdeu um tio, um primo, alguma coisa assim. E a gente estava indo para o velório, né? E perto do velório tinha uma clínica que fazia exame de sangue, exame laboratorial. E eu falei assim, olha, vou parar aqui para fazer um exame para ver se eu descubro o que eu tenho. Não tinha passado na minha cabeça que eu ia fazer um beta-HCG. Lá dentro que eu falei com a moça, falei assim, olha, preciso fazer um exame de sangue porque eu estou passando muito mal. Aí ela, beta-HCG? Aí eu, oi? Era a única coisa que não tinha passado pela minha cabeça, porque eu não queria engravidar naquele momento. Ainda mais... O contrato vai ser... Não, ainda mais porque eu descartei por isso. Eu falei assim, eu acabei de fazer um exame admissional na minha empresa. Não é possível que eles vão deixar de pedir um exame tão importante assim, né? Porque vai que entra uma pessoa de má fé lá e já entra grávida e só para receber os benefícios da empresa na gestação. É bravo isso. Eu falei assim, não, eu não estou grávida, mas pode ser, vamos fazer isso daí então. E voltei para casa. Foi aí que a ficha começou a cair, eu já comecei a entrar em desespero. Aí eu não tive nem coragem de ir buscar o exame, né? Eu já pedi meu marido, falei, não, pode ir já. Meu marido não sabia interpretar o exame, aí ele veio tipo assim, o que é isso? Não estou entendendo nada, porque estava reagente ou não reagente, né? Não era positivo ou negativo. E daí eu descobri que estava grávida e dali então precisei ligar para a empresa, todo mundo falando, não liga não, vai assim mesmo. Vai dar a facada mesmo. Não era nem a questão da facada, mas para eu ter a experiência que eu tanto queria, né? Ah, também. Mas mesmo assim, eles iam sentir muito isso, né? É. Pô, ela tá grávida e agora nós vamos ter que liberar ela pela lei. Aí, mas eu fui bem sincera com eles, eu mandei um e-mail chorando, escrevi um e-mail chorando, que não iria, porque eu tinha acabado de descobrir uma gravidez. Sim. E daí eu já abominei mesmo, era um sonho meu ir. Mas hoje eu já não teria mais coragem de ir, não. É porque ficar 15 dias, não sei quanto está funcionando hoje a questão de embarcar, longe dos crianças, da família, até do esposo mesmo, de casa, é bravo, ó. E eu tenho hoje, né, 2 filhos. O Gabriel, de 3 anos, que foi quando eu descobri. Aí deu 2 anos, já arrumou mais um. Aí veio uma, assim, Deus mandou, né? A gente só cuida. Aí veio a Sofia, que hoje eu também vejo... Também não tava, foi também... Foi? Foi inesperada também, tomando remédio direitinho, tá? Direitinho. Mas no outro você já tava tomando remédio também? Do outro, sim. Do Gabriel, sim. Você estava tomando remédio ou não? Não, eu tomava, mas quando eu engravidei do Gabriel, eu estava fazendo a troca de remédio, né? Sim. Por conta de sintomas. Sim, sim. Me fazia muito mal. No da Sofia também. Sim. Eu acredito que meu organismo rejeitava o anticoncepcional que eu sempre usei. Tem muita mulher que passa por isso, né? Que rejeitar. Aí vi quando muita mulher que troca bastante, está sempre trocando. Pois é. Mas hoje eu vejo a Sofia e o Gabriel como um propósito na minha vida.
porque eu me descobri na nutrição, né? Sim. Eu amava trabalhar como consultora em alimentação. Eu até atendo hoje como RT de algumas unidades, mas quando o Gabriel nasceu, eu tive muita vontade, assim, como qualquer outra mãe, de começar a introdução alimentar, né? Sim. Então, eu esperei o Gabriel completar 6 meses, mas eu não entendia muito de introdução alimentar. E eu queria fazer o do meu filho porque eu era nutricionista. Imagina, uma nutricionista indo no consultório de uma nutricionista para fazer a introdução alimentar. Sim. Então, eu falei assim, não, gente, eu preciso aprender a fazer isso. Só que eu não estava aprendendo, né? Eu fui para a prática. Vamos ver, vamos. É fácil. Introdução alimentar é fácil. É o quê? Ele foi a primeira Comida. cobaia, então. Ele foi a primeira cobaia. Introdução alimentar eu via como aquela frase assim, é só dar comida para o bebê. Não tem mistério ali. O que pode acontecer de ruim atrás de uma introdução alimentar? Eu não conseguia ter essa visão. Eu não tinha medo nem do engasgo. Quem tinha medo do engasgo era a minha mãe, que já havia presenciado outras cenas muito tristes, né? Isso é muito De vizinho, Sim. naquela época, né? Que morreu fulano engasgado, com leite, e já valia para tudo, né? Era leite, então podia acontecer com a comida também, por que não? E eu queria fazer do tal do BLW. Tinha acabado de chegar no Brasil, né? Um pouquinho, 2018, mais ou menos, que tinha chegado. E eu queria fazer daquele modo. Então, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, olha, meu filho vai comer sozinho. Minha mãe, não vai não. Vai ser papinha, amassadinha, ou se não, igual você, né? Industrializado, comprado ali no mercado mesmo, que aí você não vai ter nenhum trabalho de preparar. Aí eu, não, mãe, vai ser BLW, eu vou começar com a fruta. E lá em casa, o que tinha no primeiro dia de introdução alimentar do meu filho? Melancia. Melancia. Então, hoje eu vejo que eu fiz tudo errado. Tudo errado. Mas na época, para mim, não tinha mistério. Então, eu cortei um pedaço de melancia totalmente errado e coloquei ele, comprar ele na mão dele. Hoje, como nutricionista, a posição dele não estava certa. O Gabriel tinha 6 meses, mas os sinais de prontidão que a gente fala é quando o bebê ele já senta, assim, igual a gente está sentado, sem ficar caindo para um lado, para o outro. Ele ainda tombava. Não tinha o controle da cervical, né? A cabecinha dele ficava deitando. Ele não tinha muito interesse ainda em pegar objeto, levar à boca. Mas eu não sabia de nada disso. Mas eu dei sorte. Porque quando eu coloquei a mão na melancia dele, ele imediatamente já levou a comer. Quando ele experimentou, ele adorou. E ele ficou lá, chupando a melancia, todo alegre, todo feliz da vida. E eu fui filmar, né? Peraí, deixa eu filmar. 6 meses que você já começou a dar melancia? Foi. A primeira fruta foi melancia. A introdução alimentar, a gente precisa esperar o bebê completar 6 meses e completar os sinais de prontidão, né? Sim. Aí foi quando eu iniciei. 6 meses e já tava chupando a melancia. Porque tem gente que espera até mais tempo, né? Ou até menos, né? Menos o mais também. comum é o pediatra mandar até menos. É mesmo. Exatamente. O pediatra, ele mais me atrapalha do que ele me ajuda no processo. O que mais os pais erram nessa introdução alimentar para os filhos? O medo do engasgo, ele é muito grande. Um dos maiores medos hoje na introdução alimentar com os pais é o medo do bebê engasgar. Sim. Por conta desses mitos, dessas tragédias, né, que muitos dos nossos pais já vivenciaram. Não tanto a gente, mas os nossos pais sim. E com isso, eles acabam optando pelo método mais fácil, entre aspas. Liquidificar, joga tudo ali no liquidificador, faz aquele sopão ali, legume, batata, cenoura, enfia tudo ali, carne e dá batido para o bebê. A própria comida pronta já no supermercado, nessas papinhas prontas, acaba sendo o método mais fácil. Alguns ainda não muito contentes em só liquidificar, vamos peneirar também. Evitar o resíduo ali para a criança, né? Suco também, antes de 1 ano, que não é indicado. É muito comum. Não é indicado? Não é. E o que a gente mais vê na prática é pediatra mandando iniciar com suco de laranja-lima com 4 meses. E o que você me fala das coisas de doce?
Doce, o recomendado é a partir de 6 meses. Doce a partir de 2 anos, porque ele tem o poder de mudar, de modificar o paladar da criança, Sim. né? Eu já vi gente falar que demorou dar doce pro filho dele e eu já ele nem gosta, não tem chegada a doce. Tem esses, quando acontece isso, é um alívio para os pais, né? Mas geralmente quando a Tem gente criança... que dá muito cedo, ele fica meio preso depois, meio viciado ao doce aí. Eu já escutei pais falarem que deu antes de 2 anos e a criança hoje não gosta de doce. Eu já escutei pais falarem que segurou até os 2 anos e a criança virou uma formiguinha. E eu já escutei os pais falarem também que nunca deu doce, a criança nunca pediu, ou nunca deu doce até os 2 anos e depois dos 2 anos a criança ficou viciada. Já escutei tudo isso, mas tudo isso é por conta de reeducação mesmo. A criança que ela nunca comeu doce, quando ela experimenta, ela só vai continuar experimentando se você, como pai, deixar, né? Sim. Então, assim, experimentar numa festa de aniversário é uma coisa. Agora, ter dentro de casa todos os dias, quem está modificando o paladar do seu filho é você, né? Não é a pessoa própria, não é a criança propriamente dita. Então, quando a criança ela se torna essa criança muito apegada a doce, geralmente é porque ela tem livre acesso a quando ela quer. Mas você falou daqui que as pessoas recorrem à papinha. Mas quais seriam outros métodos sem ser a papinha? Sem ser bater no liquidificador? Então, hoje a gente tem a papinha tradicional, que hoje já tem um novo nome, né? É papinha tradicional. Eu não me recordo agora. Respeitosa. A papinha tradicional respeitosa é aquela que o cuidador oferece pela colher, mas ele respeita o comando que a criança dá. Então, se ele está apontando a colher para a boca da criança, a criança está abrindo a boca, isso ela está permitindo o alimento entrar. Agora, se a criança está fazendo birra, ela não tolera nenhum ambiente na qual vai ser ofertada as refeições, isso significa que não é o momento ideal de oferecer os alimentos. E é o que acontece muitas vezes hoje na introdução alimentar. Muitos bebês hoje estão iniciando essa fase sem querer experimentar os alimentos. Sim, sim. Essa questão das frutas são muito importantes no início? Muito importante, mas vista também Ou não é de uma forma fruta? errada. A fruta ela tem que estar presente sim desde os 6 meses, mas ela não pode ser o único alimento da criança durante o primeiro mês de introdução alimentar. E a fruta a gente pode oferecer tanto pela tradicional, respeitosa, né, que é aquela que eu te falei, que pega uma fruta raspadinha, por exemplo, igual a maçã, amassadinha, igual a banana, mas também no formato de BLW, que significa Baby Let You In, que é a oportunidade do bebê pegar o alimento inteiro e comer do jeito que ele quiser. Sim. Mas tem que ser bem picadinho, bem pequeno? No BLW a gente começa com formato de palito, que é para a posição que a gente consegue colocar na mão do bebê assim, né? E ele levar à boca. E de acordo com o que o bebê ele vai tendo a oportunidade de tocar, de brincar, de se lambrecar, Sim. a gente vai evoluindo. Quando a criança ela completa 8, 9 meses, ela já começa a adquirir o movimento de pinça, que é usar o dedo polegar e o indicador para pegar as coisas. E é um movimento legal, porque quando ela começa a realizar esse movimento, a gente já está preparando não somente a fase da introdução alimentar, mas lá na frente, coordenação motora, escrita. É muito interessante. Daí a gente começa a cortar os alimentos em formatinho de palito. Sim. Que aí a criança vai e leva à boca pedacinhos pequenos mesmo em cubinhos, né? Sim. E a partir de quantos anos a criança já tem que começar a comer algo? Sem sair da papinha para algo já mais... Com 1 ano, ela já tem que entrar na consistência alimentar da família. Então, feijão com 1 ano, ele já tem que ser caroço de feijão, não é mesmo? amassadinho. Mas,
quando a criança ela tem a oportunidade de comer desde o início independente, né, de forma autônoma, ela mesmo levar os alimentos à boca, ela adquire essa habilidade muito mais rápido. Então, tem crianças que com 9 meses, meus filhos, por exemplo, o Gabriel com 9 meses, ele já treinava garfo e colher. Então, o Gabriel ele já espetava o feijão no garfo e levava à boca. Então, desde que a criança ela tem a oportunidade de tocar no alimento e de levar à boca, essa habilidade ela vai adquirindo mais rápido. Então, com 9, 10 meses, ela já consegue comer o arroz e um feijão na consistência normal. Sim. A carne entra a partir de quanto? A carne, ela entra desde 6 meses. Como assim? Desde Mas já batida? Não, a carne, quando é carne de boi, a gente dá desfiada, carne moída, o frango desfiado. É o que eu estou falando. A gente não precisa dar esse alimento liquidificado para o bebê. O bebê, até 6 meses, ele estava com um único alimento, da mesma consistência. O frango já desfiadinho? 6 meses já. E eles adoram carne, tá? É o primeiro alimento mais bem aceito na introdução alimentar. Eu acho que a carne tem que ser cortada. Para ele já entender que é caro. Já começar essa alimentação sem carne para no futuro não chorar. Mas aí você precisa também colocar na sua cabeça que eles precisam de proteína, né? Sim. Porque o leite materno, a fórmula infantil, os nutrientes deles são completos até 6 meses. Então, até 6 meses tá tudo ok. A partir desse momento, eles já precisam de receber outros nutrientes, porque eles começam a crescer e se desenvolver de forma mais rápida, né? Vou fazer uma pergunta, parece ser boba, mas vou fazer. Já te procuraram? Eu quero que meus filhos tenham uma introdução alimentar, mas eu quero que eles sejam veganos. Ou desse tipo, já te procuraram mais ou menos assim? Já tive um paciente assim. Já. E como é que é? Deixar essas crianças sem a carne, sem outras coisas? Então, vegetariano, por exemplo, quando a questão de ser religião, por exemplo, eu já peguei por religião. Por religião. Não comem carne e a gente trabalha em cima disso. Hoje, o próprio legume, a própria verdura, feijão é uma fonte de proteína, que a proteína seria a carne também. Então, a gente aumenta o aporte e suplementa, né? A gente entra com uma suplementação mais individualizada, mais assertiva nesse caso. Quando esses casos específicos assim, eu não tenho problema. Por quê? A introdução alimentar, até que a criança ela complete 1 ano, ela não vem com o objetivo assim de matar a fome do bebê. Sim. Ela vem com o objetivo de ensinar a criança a comer, dela gostar dos alimentos, dela entender que há outros alimentos além do leite materno e da fórmula infantil para ela. Então, olhando por esse lado, não tem problema nenhum. Então, a gente consegue, sim, fazer uma alimentação balanceada e completa sem carne. Sim. Então, a carne não faz, não tem problema nenhum? Desde que suplemente, não. Sim. Alimentos que não podem faltar nesse início para a criança. Desde o início é muito importante oferecer verdura. Sim. Tá? Então, a verdura ela não precisa estar ali assim, uma folha de alface. Não, mas ela pode estar picadinha, raladinha. Sim. A criança ela adquire uma autonomia muito grande desde o início. Então, ela consegue comer uma couve, um espinafre no omelete, por exemplo, em preparações, né, numa panqueca. Eu já acho muito arriscado dar a folha inteira. Eu gosto de picar, igual a couve mesmo a gente pica. Ao invés de a gente picar ela como se fosse ela fina, assim, inteira, a gente pica ela em cubinhos mesmo, bem quadradinhos, como se fosse uma farofinha. Oferece para a criança verdura, legume também. E o legume a gente costuma dividir em 2 na introdução alimentar. A parte dos tubérculos, né, que oferece como uma opção de carboidrato. Então, batata doce, inhame, mandioca, a gente oferece um grupo, e os legumes como abobrinha, batata, cenoura, outro grupo. Sim. E a carne, o arroz, macarrão, que é no mesmo grupo do arroz, agora, feijão. Eu conversei com uma pessoa uma vez e ela falou comigo assim, agora para as crianças já maiores um pouquinho,
Ela falou que teve que mudar a alimentação dela por causa do filho dela. Porque não adianta nada ele ver ela comendo lá várias paradas maneiras, mas que, que às vezes exagera demais, né? E o filho dela querendo passar verdurinha pro filho. Ela não gostava de verdura, teve que passar a comer também. Para que ele também visse. Querendo ou não, o filho, ele olha pro pai, pra mãe, pro comportamento deles. Também influencia nesse sentido, também, você acha? Quando os pais eles estão dispostos a mudar, isso influencia super positivo. Agora, o problema é quando os pais eles acham que eles vão enganar a vida inteira os filhos, né? Faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu estou fazendo, né? Aquela frase. Então, assim, no início, o bebê, até ele completar 1 ano, se você dá um pedaço de brócolis para ele vai comer. Ele não tá nem aí se você tá comendo batata frita e brócolis. Apesar de que tem muitos bebês nessa fase que já quer pegar no prato do pai, sim, porque ele já começa a assimilar, assim, sabor, paladar é diferente. A comida da criança é sem sal, né, até ela completar 1 ano. Uhum. Então, a partir desse momento, já começa a modificar o paladar da criança. Sim. Então, quando a criança, ela é enganada durante todo esse tempo e ela completa seu primeiro aninho e ela passa a entender que no prato dela tem brócolis, mas no prato da mãe dela tem batata frita, com 1 ano, 1 ano e meio, elas entram na fase da mini adolescência, que a gente fala, que é quando elas descobrem que elas têm autonomia. Então é quando o bebê começa a falar não para tudo. Não, não, fecha a boca, vira o rosto. Eles já começam a demonstrar que não querem. Então, quando eles começam a descobrir essa autonomia deles, que entra a fase difícil da introdução alimentar, que é quando eles começam a deixar de comer. Sim. E daí começa a fase da seletividade alimentar. Essa pessoa que argumentou comigo, ela falou que até para ela fez muito bem. A vida dela mudou muito, que ela procurou um nutricionista pro filho. Mas ela viu que ela tinha que mudar a forma de comer, porque não adianta nada. Ela comer de um jeito e quer que o filho coma de outra forma. Por que eu tenho que comer isso e você não? Aí ela começou a comer até verduras que ela não gostava, os legumes, né? E também acabou presenciando uma experiência muito boa na alimentação dela. E agora eu acho que o João vai querer saber dessa pergunta. E quando a mãe tem problema com sal e açúcar? Como assim? Não é não, João? Quando a mãe assim? Exagera no sal e na açúcar. Não, para o bebê, nesse caso aí, a gente não pode até 1 ano. E a partir de 1 ano, a gente precisa até calcular a quantidade de sal que essa família come, de sódio, no caso, né? Então, se uma família de 4 pessoas, por exemplo, consome 2 quilos de sal, 1 quilo de sal durante 2, 3 meses, é tolerável, gente. Agora, isso, João, o problema é quando ultrapassa os 3 meses, né? O sal dura esse tempo todo? Se 1 quilo de sal dura na sua casa aproximadamente 2, 3 meses, isso significa... Que? Tô brincando. Acho que a Antonella já mudou isso já. Ela gosta de colocar um sal na comida? Não sei. Às vezes foi só uma experiência. O sal ainda não presenciei, não, mas o açúcar vai embora. Só vai jogando com o leve. Meu Deus. Mas agora, essa questão do açúcar pra mim é super legal, cara. Demorar a acostumar a criança com doce, segurar um pouquinho mais. Eu acho que vai fazer super bem pra ela. E sabe o que é o interessante dessa história? É que como as pessoas têm uma ética errada, eles acham bonitinho a criança comer um biscoito recheado, mas acha desnecessário a criança ficar sem experimentar o açúcar durante 2 anos. E aí tentam sabotar, né, aquela construção do paladar da criança ali. Lá na loja onde eu trabalho, a gente faz o café sem açúcar, né? Mas para botar o açúcar depois, quem quiser. É uma experiência bem legal, cara, porque eu detesto café muito doce, né? E eu tô experiência sem
cada dia mais eu vou botando menos açúcar e você vai ver que acostumando. E você é visto como quadrado, né? Nossa, café sem açúcar! Eu conheço gente que toma sem açúcar. Não, eu também. Eu conheço muita gente que toma sem. Mas ainda há aquele preconceito, né? Só que você vai experimentando isso, aí depois você vai acostumando, depois tudo fica muito doce pra você. Exatamente. Exatamente. Fica doce pra caramba, muito doce isso. Rapaz, você sente açúcar em tudo que você vai comer. Eu não sou muito do doce, eu sou mais do sal, né? Das coisas salgadas. Então, doce pra mim é muito pouco. Mas eu acho essa questão muito importante pra criança. Eu tenho um amigo meu, um conhecido meu, que fala que fez isso e a criança quase não curte doce nenhum. A questão do açúcar, quando a gente deixa de oferecer os alimentos com muito açúcar para a criança... Mas tem uma importância o açúcar? Então, é exatamente essa. Quando a gente deixa de oferecer o açúcar para a criança, nós estamos prevenindo diabetes, obesidade infantil, que a obesidade ela não aparece enquanto a criança tem 2 anos. Ela vai aparecer quando essa criança está com 5, 6, 7, 8. Daí começa a sofrer bullying na escola. Açúcar também eleva o colesterol, porque muita gente pensa que o colesterol é só gordura, mas não. Açúcar em excesso no sangue vira gordura. Sim. Então, contribui para colesterol também. E também para a seletividade alimentar, que é um problema que hoje 90% das crianças que chegam no meu consultório, 90% não, 100% das crianças que hoje chegam no meu consultório é para tratar seletividade alimentar, dificuldade alimentar. Mas é importante de já começar essa introdução alimentar, eu vejo que é muito importante. Porque depois, para você mudar uma rotina de alimento da vida de uma criança, é muito difícil. Você tirar algumas coisas dela, é quase matar essa criança. E querer encaixar umas outras que nem estavam na rotina da vida dela ali. E daí entra um problema pior, que é a terapia, né? Pior para os pais. Porque uma terapia alimentar hoje, ela deve ser no mínimo semanal. Que é, você paga por semana. Então, uma consulta de introdução alimentar que você pagaria no mês, você vai ter que pagar ela por semana para tratar um problema que você não cuidou lá na introdução alimentar. Sim. Agora, vou jogar mais para você também fazer seu merchan e também falar por que eu devo procurar um profissional para essa introdução alimentar. A introdução alimentar hoje ela é a fase mais importante da vida de uma criança. Por quê? Nós estamos prevenindo seletividade alimentar, que é essa dificuldade alimentar. Quando eu falo em seletividade alimentar, eu estou me referindo àquelas crianças que só comem 5 alimentos. Eu já atendi crianças que só tomam uma madeira, que a mãe já tentou introduzir banana, batata, até batata frita, para mudar, até a Nutella. Já tentou, e a criança ela não aceita, ela só toma o leite com o sustagem. Sustagem tem açúcar, mucilon tem açúcar. Então é isso que eu estou falando. A partir do momento que você introduz o açúcar, ele tem o poder de modificar completamente o paladar da criança. Até um biscoitinho de maisena que você oferece na introdução alimentar, ele tem o poder de tirar o paladar da criança todinho para a fruta. Algo esporádico assim? Hoje? Até algo esporádico. Vou passar um danoninho aqui hoje. Não deu para comprar uma fruta no mercado, mas deu tempo de pegar um danoninho lá dentro do refrigerador, né? Aí vai dar, que você vai ver um prejuízo ali na introdução alimentar. E é quando a criança ela começa a falar, não quero banana, não quero laranja, e ela vai deixando de comer. Sim. E os pais, sem a ajuda do profissional, eles não vão saber lidar com essa situação, né? Porque muitos tentam forçar, muitas crianças vomitam quando tentam forçar. Outras tomam trauma do momento das refeições. Então é quando os pais eles começam a ir para o leite, né? Com o mucilon, com sustagem. Então a importância da introdução alimentar, o principal é prevenir essa dificuldade alimentar, mas também a obesidade, sobrepeso, diabetes e até mesmo problemas como câncer, por exemplo, por má alimentação. O ser humano, às vezes, sei que a gente vive em épocas difíceis e tal, nem sempre a gente está com grana sobrando, mas ele também gosta de usar a malandragem, né? Ainda mais brasileiro. Aí quer pegar uma cola de uma nutricionista que fez pro filho dela e aplicar no dela. O que mais vejo. Não tanto do nutricionista, né?
Não, mais da pessoa. Mais né? do pediatra. Ah, do pediatra? Tem as duas, né? Tem a Tô mãe que sentindo uma já... rivalidade aí. Não é rivalidade, não. Eu queria muito que eles trabalhassem ao meu favor, né? Me ajudar, indica para nutricionista. Se você é pediatra, indica. Tá com o bebezinho? Não, eu não posso te ajudar aqui, indica para nutricionista. Porque eles ficam... Eu entendo também, por um lado, porque eles ficam muito assim. Dando as ideias lá. Principalmente mães mais carentes, né? Que não vão ter uma condição de ser acompanhadas pelo nutricionista. Então, eles tentam ajudar, mas muitos ajudam de forma inadequada, né? 4 meses, tá na hora de comer. Aí já quer iniciar a introdução alimentar, já quer fazer tudo errado. E a gente tem grandes prejuízos aí. Eu achei muito importante você falou que essa questão dos sinais da criança ali. Qual é o nome que você falou? Sinais de prontidão. Sinais de prontidão. Eu achei bem bacana isso. Com 4 meses, um bebê ele não senta ainda, senta. Aí o pediatra, para melhorar a situação, aí faz o quê? Então, vamos começar com suco, que devia ser oferecido lá com tá com quantos meses, Aline? 6 meses. Já começou a comer? Agora, né? 6 meses. Exatamente. Sim. E um outro erro também muito comum aí do meu amigo, né? Que é colocar horário para tudo. Fala que não é verdade. Você já saiu do consultório sabendo a hora de mamar e a hora de comer, não foi? 8 horas leite, 9 horas fruta, 10 horas... Não é assim? E a gente não trabalha assim. A gente na nutrição, a gente fala que a criança ela tem que ter uma rotina, que é uma sequência de eventos. Não necessariamente um horário estabelecido. Porque não é todo dia que a criança acorda 6 horas da manhã, gente. Vai ter dia que ela vai acordar 7. Aí você, não, tem que acordar 6, porque tem que comer. Não respeitei o horário, não. Exatamente. Isso aí puxa aí fora também, né? Que a vida nossa tem trabalho, tem outras coisas pra fazer, né? Tem roupa para lavar, tem comida para fazer. E quando você acostuma um horário, para você tirar aquilo da rotina depois, é muito complicado. Porque a criança ela fica estressada, não fica? Ela chora. Se tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Não tá na hora de comer. Ela não come. Criança não é igual a gente que segura o trampo, não. Chegou no momento dela, tem que ser no momento dela. Então, eu gosto de trabalhar com rotina. Sim. Então, o que é rotina? É acordar, quando você for acordar, você come uma fruta ou você toma um leite. Quando a família for se reunir para almoçar, você leva a criança para comer. Então, se a família está acostumada a comer 2 horas, o ideal é essa família comer até 1, né? Mas ali é introduzir na rotina da família. Você pega mais essa área materna infantil, né? Isso. Vai até que idade? Eu pego desde a gestação, eu já preparo a mulher na gestação. É mesmo? Na gestação começa toda a fase da introdução alimentar, você acredita? É? Na gestação, a gente chama de um período de 1000 dias, que é o período ouro do desenvolvimento. Mas com a alimentação da mulher? Com a alimentação da mulher, porque a alimentação da mulher, ela vai influenciar o paladar da criança. E os desejos? Então, se a mãe, por exemplo, ela adora melancia, há uma chance muito grande dessa criança gostar de melancia. Não, o desejo já entra... A vontade é comer um x-tudo, uma pizza. Não. Então, o desejo já é deficiência nutricional. Que aí já não é a parte do metabolismo mesmo, né? Seriam deficiências nutricionais. E tem aqueles desejos que a gente chama de pica-malácia. Que é aqueles desejos malucos, né? Comer tijolo. Você teve alguns desses? Não, eu fui bem nutrida. Não tô falando do tijolo, mas pode ser uma outra coisa. Né? Feijão com sorvete. Areia. Feijão com sorvete. Eu tive um desejo meio estranho, mas foi por alimento. Foi estrogonofe com jiló. Mas... eu tava comendo estrogonofe e a minha sogra fazendo jiló. O cheiro me encantou. Eu nunca comi jiló, nunca gostei. Naquele dia eu comi um prato de jiló. Desejo bom, né? Mas legal, então você acompanha desde a gestação e vai até que desde idade? a gestação. Com 16 semanas de gestação,
tudo que a mãe come já começa a passar pelo líquido amniótico e o bebê ele já começa a ter essa percepção do sabor. Então, tudo que o bebê ele começa a receber ali através do líquido amniótico já vai influenciar no sabor dele na introdução alimentar. Cara, eu já vi, não de nutricionista não, já vi de pessoas falando que o filho dele é outro no colégio, por causa de uma boa alimentação, entendeu? Para estudar, para fazer outras coisas, pro dia a dia. A energia, a dinâmica dele é outra. O menino é outro. O menino era desanimado, o menino já ficou mais alerta, mais dinâmico. Só por causa da mudança da alimentação. Sim, a alimentação ela tem esse poder porque, por exemplo, o glutamato monossódico, que é um alimento que está muito dentro dos fandangos, dos produtos de indústrias, né, industrializados. O glutamato monossódico ele tem um poder muito grande de viciar o paladar da criança e deixar ela hiperativa. Percebe só, quando você deixa a criança na escola, ela é uma. Quando passa o recreio, ela é outra. Por quê? Porque alguma coisa que ela comeu ali acendeu o alerta dela lá no cérebro e deixou ela super agitada. Eu já peguei crianças que eram hiperativas por conta de alimentação e que muitos pais estavam achando até que era autismo, TDAH, e na verdade era só foi tirar. É porque também hoje a gente está vivendo uma época que está surgindo muito caso Tudo é diagnóstico, de né? autismo. Aí vê uma coisinha diferente no filho, acho que é autismo, esse menino tem autismo. E às vezes não é nada a ver com isso, né? Às vezes é o próprio excesso de telas, né? Sim. Que é um meio mais fácil de deixar a criança quieta, né? Sim, também. Então isso acaba mais entrando lá na fase. Para acalmar a criança, né? Né? A bênção, né? A bênção que na verdade é uma maldição. Dá um celularzinho para acalmar, né? Mas eu cuido então desde a gestação, eu preparo a mulher. Eu não somente preparo com alimentação, eu preparo com a suplementação de forma mais individualizada. Então, eu sou muito contra prescrição de medicamentos prontos na farmácia. Eu sou muito a favor daquelas que a gente manda manipular de acordo com a individualidade, calculando peso, altura. Eu sou dessas. E também, tanto na introdução alimentar como na fase da seletividade alimentar e do autismo também. Hoje, eu atuo mais especificamente trazendo um conforto para os pais, né? Sim. E um equilíbrio melhor para o autista. Então, eu já atendi crianças que não tinham foco, não tinham concentração. E hoje, com a suplementação, elas são outras. Não é só com a alimentação tem um poder maravilhoso. Mas com a suplementação, ela tem um poder, assim, Sim. maravilhoso. E eu falo de L-carnitina, uns nomes estranhos, metilfolato, metilcobalamina, nessa área aí. Cara, eu tô lembrando muito da infância que eu tive, né? E você também, o João ali, pessoal. Caraca, o tal do biotônico. Cara, que era brabo aquilo. Toda criança tomava aquele trem, cara. E faz efeito agora na vida adulta, você acredita? Tomou pra engordar e foi engordar adulto agora. Eu também não sei se existe. Existe ainda, João? O biotônico? Biotônico? Aquele ainda é o mesmo? Tradicionalzão? É o pretinho, Contora? né? Caramba. Vivia dando aquilo e achava que aquilo ia melhorar a criança e tal. Ele é prescrito até hoje, mas não faz efeito positivo, não. Ele altera o paladar, sim, para aquilo que a criança Ele já até aceita. meio doce. Era, né? Não sei. Ele serve para deixar a criança com mais vontade de comer o que ela já come. Sim. E não desperta o desejo em comer uma verdura, uma fruta, por exemplo. Sim. Curtiu o bate-papo? Pena que não foi ao vivo, mas... Muito. E a ideia de fazer um podcast? Vamos botar em prática? Então, tô pensando ainda. 2 crianças, né? Já tem um lugarzinho lá pra fazer? Já. Tem um Na escritório. verdade, eu falo muito com a galera, né? Fazer um podcast, o lugar ter uma mesa, ter os microfones e uma câmera ligada. Mas sabe que tem muita coisa que me atrapalha? Por exemplo, eu sou um pouco perfeccionista. Sim. Então, não é só um celular. Tem que ser uma câmera de uma melhor qualidade. Você já quer começar grande, né? É. Eu falo pra você que eu tinha muito essa vibe. Mas eu deixei de lado um pouco, porque se você ficar muito pegado aí, se você não começa. Exatamente.
E foi assim que eu comecei o meu curso de introdução alimentar. Também reconhecendo, hoje eu reconheço que o que eu tenho, eu tento dar o meu melhor. Exatamente. Você não precisa... Eu escutei uma frase uma vez de uma nutricionista que ela fala o seguinte: antes feito que perfeito. Sim. Primeiro faz, depois melhora. E também, eu creio também que, tipo assim, igual pra nós que estamos fazendo, a gente olha para trás, a gente vê o quanto evoluiu, né? E você vai respeitando o processo também, entendeu? Exatamente. Olha, eu já quebrei muitas objeções em mim mesma. A primeira foi, eu tinha um horror de fazer live. Hoje eu faço tranquilamente pelo celular mesmo, pelo que eu tenho, o recurso que eu tenho. Sim. E daí eu quebrei uma barreira maior. Hoje eu tenho um curso de introdução alimentar que eu vendo para o Brasil inteiro. Pô, legal. Eu trabalho com lançamentos digitais de infoprodutos, né? Então eu lancei o meu curso e quando eu vi mães lá do Ceará, Fortaleza, Amazônia comprando meu curso, eu, caraca! E ninguém liga para a qualidade, as pessoas querem a informação, o que você tem a ensinar. Curso, hoje em dia a galera pega muito, cara. Muito. Pega muito mesmo. Muito. Entendeu? Parece que você acha que vai dar em nada, mas muita gente pega, compra e segue o seu curso lá. Foi assim que eu comecei a me valorizar como profissional. Porque quando a gente fica em determinado lugar, tem muito aquele preconceito, né? Ela é daqui, melhor é o que tá lá, então eu vou no melhor. Aí, às vezes, muita gente que não conhece seu trabalho tão de perto, sim, deixa de passar em consulta com você procurando o profissional, por exemplo, de Itaperuna. Natividade, não quero de Natividade, quero de Itaperuna. Então, vem pra cá. E isso daí acaba muito... A gente acaba perdendo valor como profissional dentro da nossa região, né? Então, isso foi uma quebra de objeção para mim, de obstáculo. Hoje, eu sei que eu sou boa, não porque eu tô ali onde que eu tô, mas porque eu cheguei onde eu estou, pelo conhecimento que eu tenho muitas formações. Eu tinha também muito essa questão assim, né? De, a gente mora no interior e aqui é atrasado, as coisas não vão dar certo. Eu já mudei muito o meu pensamento em relação a isso. Acho que depende da gente também. Entendeu? Se a gente também ficar com esse pensamento, também nunca vai mudar nada. Exatamente. E tem muita questão também do marketing, né? A gente na faculdade, a gente acha que marketing é sair da ética. Não posso fazer marketing, porque senão eu estou quebrando a minha ética como profissional. Por exemplo, a ética do nutricionista. No nosso CRN fala que a gente não pode postar antes e depois do paciente, de emagrecimento, por exemplo. Não pode? Não pode. Então, a gente não pode. Perdeu tantos quilos em tantos meses. Mas o paciente pode? O paciente pode. A gente não. A gente pode repostar do paciente. Mas eu acho que nem repostar pode. Mas a gente pode falar, por exemplo, divulgar que a gente tem um curso de introdução alimentar. Mas aí que eu falo também, mas se o seu paciente posta, também já é o suficiente. Já é o suficiente. Porque ele é a propaganda, entendeu? Exatamente. O boca a boca é a melhor venda hoje. Se aparece uma criança lá no seu consultório e o resultado é bom para ela, tenho certeza que essa mãe vai indicar para outro filho. O que a gente pode postar é assim, parceria, foto. Sim. Passou em consulta comigo, isso não tem problema nenhum. Agora, é porque quando a gente divulga dados, informações, muita gente acaba querendo pegar aquilo e aplicar do mesmo modo. E a nutrição, ela é individualizada. O antes e depois, tipo, só a foto em si é uma parada tão simples. Ali não tem tantos dados, é o antes e depois daquela pessoa. Mas ali vai ter um dado, por exemplo, emagreceu 10 quilos em um mês. Aí entra aquela pensamento da pessoa, né? Vou comer só sopa. Eu vou emagrecer também. Você vê muito essas propagandas hoje, emagrece em uma semana. Não é assim não, gente. Cada uma pessoa de um jeito. Então eu tinha muito essa... Hoje não. Hoje eu sei que o marketing ele é muito importante. Eu posso usar ele a meu favor e eu uso. Isso atrapalha muito até o nutricionista e quem gera ansiedade nas pessoas. Ela acha que vai ter resultado rápido e aí não acontece. Acho que a culpa é do nutricionista. Mas bater um papo com você. Espero que você faça o seu podcast lá. Pode deixar, eu vou começar. E você também vai ser meu convidado, cara, para você me ensinar como começar um podcast.
Mas a gente pode trocar uma ideia aí, sempre trocar uma ideia, orientar, o que você precisar, a gente tá aí pra ajudar. Tá jóia. Eu te falo, ó, isso aqui já dá pra começar. Tá jóia. Tá bom? Ó, galera, muito obrigado. Posso só Muito falar obrigado. onde que eu atendo? Pode divulgar. Então, hoje eu atendo na Clínica Helpers, aqui em Itaperuna. É uma clínica que foi inaugurada há pouco tempo e a gente trabalha ali com autismo e eu atendo gestantes também. Eu tenho Sim. uma sala para gestantes. Aqui em Itaperuna. Isso. E eu também, lá na Helpers, tenho os dias de atendimento lá e eu também atendo na Desenvolver aqui em Itaperuna, que é trabalhando com crianças autistas também. Na Desenvolver Sim. hoje eu estou toda terça. E na Helpers, os outros dias da semana. Seu Instagram? @Eloá, HELOHA. É seu nome mesmo? É ou meu é nome. seu nome só do Instagram? Meu nome, Eloá.nutrimaterno-infantil. Achei que você tinha mudado porque tanto Eloá, mas eu falei, vou botar assim nas imagens. Não, eu fui uma Diferente. de quando começou as Eloás, né? Te ajudou bastante. A fazer, porque só o Eloá simples você já tem um monte, né? Mas a pessoa tem também lá, tem informações no seu Instagram? Contato, Lá no meu Instagram tem onde eu atendo aqui em Itaperuna, eu Sim. atendo também em Porciúncula na Multimed Sim. e atendo também na doutora Vânia na Clean Center, que é as gestantes, na Sim. Multimed as crianças, por conta de espaço, né? E aqui em Itaperuna. Sim. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar na descrição aí do nosso canal informações da Eloá. Esse vídeo hoje é quarta-feira, dia 15. Isso. Amanhã já tenho, acredito que esse vídeo já vai estar. Vou postar ele na madrugada agora. Aí ele até subir pro YouTube demora um pouquinho, mas creio que amanhã já tá lá ao vivo pra galera assistir. Se inscreva no nosso canal, você que vai assistir depois. Siga a Eloá lá nas redes sociais dela, vai estar na descrição. Pena que não foi ao vivo, mas o bate-papo foi muito bom. Mas vai ter um próximo, a gente vai estar ao vivo. Quem sabe na próxima vez você vai conhecer nosso estúdio. Vai ser bem bacana também, Eloá. Te receber lá também, tá bom? Obrigada. Pode encerrar, Linho.